noite, bem-vindos ao Ponto de Impacto. A todo domingo, às 21 horas em Moçambique e na África do Sul, levamos até si, tanto no Facebook como no YouTube, temas que mexem com a atualidade. Vamos, a esta altura, olhar para um assunto que passa, às vezes, de forma despercebida. Estamos a falar da oportunidade ou do acesso aos lugares e serviços públicos para pessoas com deficiência. Na reportagem de hoje vamos apresentá-lo pessoas com deficiência que contam que conseguiram agarrar todas as oportunidades que apareceram, porém prevalecem certos desafios. No terreno, notamos ainda uma grande discrepância entre a lei e a realidade. Acompanhe. O dia corre, as pessoas seguem os seus destinos e cumprem com as suas agendas. Neste mar de gente, nesta azáfama toda, nem todos se movimentam com a mesma facilidade. Há um grupo que precisa de maior atenção. Há um grupo que precisa de serviços públicos inclusivos. Há um grupo que é relativamente esquecido. Apresentamos os desafios da pessoa com deficiência. Diante de nós, Sérgio da Conceição. Já está na casa dos 40 anos, pai de família e é funcionário público. Sérgio é cego desde os 3 anos. Sérgio é um quadro do INSS, produz, lê, assina documentos, graças às habilidades que ele desenvolveu com o tempo e com a experiência. Atualmente já estou na casa dos 40, portanto eu costumo dizer até que sou um cego profissional, à medida em que já passei por muito tipo de desafios. Desafio de mobilidade, desafio de escolaridade, desafio de integração profissional, se calhar inclusão, né? Hoje fala-se muito na inclusão. Então antes falava-se muito na questão da integração. A integração era mais a nossa presença física num determinado local do que participação. Portanto, hoje em dia, há uns anos para cá, falamos muito questão da participação, no envolvimento, né? Empowerment, que é o envolver e a gente ser capaz de influenciar de modo que aqueles espaços que vamos partilhando com as outras pessoas, portanto, não sejam espaços com barreiras, sejam elas mentais, sejam elas comunicacionais ou até profissionais, institucionais. Então, esse todo o percurso faz com que eu diga que o meu percurso dia a dia é um percurso normal. Portanto, tenho um despertador, acordo àquela hora que muitos outros acordam, porque até moro aqui um bocado na periferia da cidade de Maputo, e que há necessidade de sair um pouco cedo para desafiar os transportes, apanhar a boleia, etc., que chegam ao serviço. Com recurso às tecnologias, Sérgio tem parte da sua vida resolvida. Interage com o mundo e com o seu trabalho. As tecnologias são a melhor ferramenta hoje em dia para uma boa inclusão das pessoas, sejam de deficiência visual ou outra, não é? Porque a partir delas, a partir delas, como eu disse há pouco tempo, elas têm um software de comunicação, de interação. Se for para quem seja deficiente visual, existe um software de voz, chamamos leitor de ecrã. Portanto, o ecrã é a parte do monitor do computador. Então, aquele software, aquele programa, transforma toda a informação escrita em voz. Como também pode transformar, existe esse mesmo software, mas a partir de um outro terminal que se chama linha Braille, né, que pode, se o utilizador assim pretender, né, utilizar esse programa, mas em vez de ouvir, vai lendo, portanto, o Braille. Ele faz ou seja, visualiza ou em Braille ou em áudio. Então, aquilo tudo que estiver no ecrã do computador, ele automaticamente faz essa transformação, entre aspas, não é? Então,
por dizer o quê? Dizer que com essa introdução, nós chamamos de tecnologias assistivas, não é? São assistivas exatamente porque têm esses softwares particulares para melhor manuseamento por parte de quem o utiliza. Mas não quer... daqueles que o telefone é dos elementos que se tornou íntimo do ser humano. Está praticamente conosco, interagimos quase sempre. Qual é a interação com o mundo via telefone? Os telefones já há algum tempo traziam um software externo, chamava-se Talks, que quer dizer em português falar. Era, porque ele até ficou descontinuado, já está em desuso, digamos assim. Aquilo instalava-se naqueles telefones, não sei se ainda tem ideia do Nokia 33, sim, Nokia 65, sei lá que, 97 por aí fora. Então instalava-se e ele, a partir daquelas teclas, nós íamos interagindo da mesma maneira que interagimos hoje com o computador. Mas, felizmente, também as fábricas da Nokia, da Apple, do Android, desses todos os telefones que atualmente nós chamamos de touch, não é? Eles já vêm, portanto, com um software interno em que basta ativar, ele já traz esse sistema de voz. Por exemplo, na Apple temos o Ava Voice, não é? Naqueles telefones que dizem iPhone, não é? E nos outros telefones, inclusive esses até mais acessíveis que vêm aqui nas nossas operadoras ou da compra aí fora, salvo a publicidade, também já trazem um sistema Android. E o sistema Android 2.3, portanto a versão 2.3, e agora já acho que vamos no 7 ponto qualquer coisa, à medida que vai evoluindo o próprio telefone, as utilidades necessárias, ele também vai trazendo mecanismos mais fáceis de interação. Portanto, qualquer telefone, hoje em dia que é touch, tem esse sistema de comunicação com a pessoa com deficiência, não só visual, porque esses softwares também ampliam para quem tiver o problema de visão, no sentido de pretender que as letras sejam mais maiores, ou que queira ter um contraste, né, de iluminação, uma iluminação, tanto o fundo mais escuro, as letras mais brancas ou claras, para esse contraste todo também ele lá traz essa especificidade, mas também para os deficientes motores que não têm muita flexibilidade nas mãos, há uma maneira de ativar, portanto, o software, de modo que ele possa comunicar só facialmente. Okay. Então, ou facialmente, ou por voz, até por comando de voz, por aí fora. Então, esses telefones, desde, digamos, há 5 ou 6 anos para cá, praticamente já vão sendo mais inclusivos. O problema é nós termos conhecimento de como trabalhar com eles, mas eles já acabam sendo mais inclusivos e ajudam bastante. Sérgio, os acessos nas grandes cidades, os locais públicos, o transporte, as passadeiras, os passeios, as instituições públicas, estas têm condições para facilitar a circulação de pessoas com deficiência? Infelizmente, vai de acordo com cada país, como falou, e esta questão da deficiência e dos acessos, e da inclusão, do desenho universal dentro daquilo que é o modelo dos direitos humanos, não é? É uma situação que a nível mundial praticamente está sendo discutida. Daí que existe a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, né, que é tutelada pelas Nações Unidas, e aqui o exemplo também do Tratado de Marrakech. É assim, cada país tem suas especificidades, suas
aceitações, não é? Digamos assim, à medida que as organizações localmente vão fazendo o seu trabalho de advocacia. Portanto, também e a sensibilidade de cada governo ou entidade naquilo vai sendo, por um lado, mais acessível e em alguns locais um pouco mais difícil. Mas como estamos em Moçambique, e falando do nosso país, nós, em termos de normas, até que temos algumas normas transversais que estão em alguns documentos, etc., mas sempre está-se a procurar que a lei, ou exista uma lei própria sobre a defesa e promoção dos direitos das pessoas com deficiência, em vez de encontrarmos uma linha num determinado documento que faz menção, eu costumo dizer assim, que faz menção, e até porque as pessoas, quando vão procurando folhear os documentos, até passam assim, sem dar conta da existência daquele artigo ou daquela linha dentro de um determinado número. Então, existindo um documento próprio, como eu disse, tem aqui estes, que é a estratégia, não é? De educação inclusiva e desenvolvimento da criança com deficiência, é um documento específico. Portanto, aqui encontra um conjunto de diretrizes, um plano de ação, como é que se pode trabalhar. Então, o nosso país, como eu disse, já ratificou 2 documentos, o protocolo africano também para a área da deficiência, a convenção, já tivemos, e acho que ainda não está em desuso, a política da pessoa portadora de deficiência, mas este é de 1999, como pode imaginar, passa cerca de aproximadamente 20 anos, e a convenção aparece mais tarde. Há coisas que há necessidade de atualizar. Já tivemos o Plano Nacional da Área de Deficiência 1 e 2, já tivemos a estratégia da função pública, não é? No fundo, da contratação de pessoas com deficiência, mas são documentos. Mas o exemplo de Sérgio não pode ser uma referência para um grupo que clama por acessos facilitados nos serviços públicos. Aliás, o próprio Sérgio também depara-se com desafios. Num sistema de educação já fragilizado para todos os moçambicanos, imagine pensar em livros de ensino escolar transcritos em braille. Num país em que o acesso ao medicamento é uma guerra, imagine exigir bulas e recomendações nas embalagens dos poucos existentes em braille. A Constituição da República até está transcrita em braille, mas em número bastante reduzido. O transporte público adaptado para pessoas com deficiência, este é uma miragem. Os acessos aos locais públicos e com atendimento especializado é um outro desafio. Enfim, as pessoas com deficiência encontram até dificuldades em circular nos passeios das grandes cidades porque estes estão todos rebentados e constituem um perigo. Estradas, nos nossos bairros, nos nossos passeios, há aí um conjunto de situações que estão alinhadas com os decretos que existem, por exemplo, de acessibilidade, que não estão a ser cumpridas. Dou aqui exemplo de passadeiras. Nós não temos passadeiras de condições, não temos passadeiras que nelas depois junta-se uma rampa para fazer, porque quando nós falamos de desenho universal não significa só é para um deficiente, é para todos. Nós todos podemos usar os mesmos instrumentos ou os mesmos acessos, mas cada um com sua melhor adaptabilidade. Onde a gente vai tratar dos nossos passaportes, por exemplo, da DIC, na Direção de Educação Civil, onde vamos tratar dos nossos BIs, em que, pelo menos aqui em Maputo, os acessos são muito maus. Eles estão numa altura, não tem elevador, para aqueles que andam de cadeira de rodas, imagine. Não tem comunicação em língua de sinais, se for lá alguém que seja surdo, não é? São situações que julgo que as instituições necessitam dessa capacitação, portanto, ou da formação
comunicacional. Quando a gente fala comunicacional, estamos a falar como lidar em termos de metodologias, né, de comunicação, mas também comunicação acessível, ou seja, se eventualmente, ultimamente, por causa do Covid, falou-se muito no agendamento, mas se for a uma página de DIC, ou de imigração, ou de Inater, ou seja onde for. Há várias leis, acordos e convenções ratificadas, mas a realidade no terreno e no dia a dia da pessoa com deficiência continua a ser um verdadeiro desafio. Abandonamos os gabinetes e seguimos por ali, no jardim. Mudamos de lugar, mas para ouvir os mesmos desafios. A inserção, a inclusão, o não respeito pelas diferenças e o estigma. A mulher que nos acompanha chama-se Ansha Ndala e conversa conosco normalmente. Não tem nenhuma deficiência visível, mas Ansha tem deficiência psicossocial, o que a faz sofrer ainda no silêncio. A jovem mãe e ativista social fala-nos das barreiras encontradas no seu dia a dia. O meu desafio, para dizer que o desafio que eu tenho enfrentado dia a dia é a sociedade. Porque sendo jovem, ativista e que também sou ativista e assistente na área de saúde mental, o desafio em que tenho enfrentado é ver os outros no estágio em que eu me encontro hoje, é porque eu tive um apoio, que é a minha mãe. Primeiramente, a pessoa com deficiência deve ter o apoio familiar, para começar. A família deve aceitar. E este é o meu maior desafio, porque tenho visto muitos jovens, adolescentes, crianças, várias faixas etárias em que esta deficiência ela ainda é diabolizada. A pessoa com deficiência psicossocial tem sofrido muita estigmatização, o estigma, o preconceito, a discriminação, também o que vem a culminar em certas coisas mais graves, porque a sociedade, até aqui, eu vejo que ela ainda precisa de ser educada, ela ainda precisa ser sensibilizada, ela ainda precisa saber acerca da deficiência psicossocial, porque até aqui nós temos visto muitos casos em que são casos mal parados, porque as pessoas não têm a essência, não têm o conhecimento do que isso é. Ansha sofre da doença desde criança e o seu primeiro desafio foi ter que frequentar a escola num ambiente e momento em que havia muito pouca informação sobre a sua doença e reinava o tabu. Eu já estava na terceira classe, se a memória, quarta classe. Eu estava a frequentar na altura a escola primária Unidade 19, onde o meu professor, o professor Mabui, ele deu o encaminhamento, deu um aconselhamento à minha mãe, onde juntos deram-me um acompanhamento até o Hospital Central, na psiquiatria infantil, onde eu comecei a participar de terapias. Também tinha lá observações, médicos, psiquiatras, psicólogos, e isso foi cada vez mais a desenvolver. Então, ao longo do tempo, a minha matéria na escola foi regredindo, onde tiveram que fazer a transferência para a escola especial número 2. Como ativista, Ansha defende a provisão de serviços públicos que respondam com as exigências de pessoas com deficiência. Liberdade para ir à escola, liberdade para aderir aos serviços médicos, que também é um desafio, porque as pessoas com deficiência psicossocial não têm fármacos, como é que posso dizer? Os fármacos não são adaptados porque, como posso dizer, não são adaptados. Nós temos no nosso país vários técnicos de saúde que dia após dia têm entrado em debates para a mudança de aquilo e outra coisa.
mas os fármacos, os psicofármacos das pessoas com deficiência não são adaptados. Ou se são administrados a essa pessoa, provocam sonolência. Essa pessoa praticamente não é livre para poder fazer as atividades do dia a dia. Praticamente está submetida a ficar estatelado. Esses mesmos psicofármacos não são de fácil aquisição. São psicofármacos em que, se a pessoa não consegue ter no hospital psiquiátrico, para ter fora, são muitos valores. Defende ainda uma justiça equitativa. Falando em justiça, foi por força de uma lei que Ansha regressou a metros do altar para se casar. Não podia, porque a lei e a família do antigo parceiro não queriam. Nas tuas relações, neste percurso da vida, já tiveste uma situação em que a tua condição ameaçou a tua estrutura, a tua postura como mulher numa relação? Sim. Como? Sim. Fui impedida de casar. Não podia casar. Na altura eu entrava em crises constantes na minha primeira relação não me compreendiam. O parceiro não te compreende? Não é o parceiro, é a família. A família do parceiro? Sim. Não me compreendia. E que na altura também não tinham não haviam essas pequenas informações que hoje podemos ter em uma televisão, podemos ter em alguma palestra. Não havia. Isso fez-te perder a relação? Sim. Sim. Por força da família do parceiro? Sim. Por força da família, também por força das leis que regem, de algumas leis que regem no nosso país. Okay. O não direito ao matrimônio. A pessoa com deficiência psicossocial não tem direito de casar. Por quê? Porque o sim no altar não é verdadeiro. Não aparentemente sei. Não é. Até aqui, eu até podia me questionar quanto a isso, mas eu sou verdadeira. É que eu digo sim é sim. Porque além de ser uma pessoa com deficiência, eu sou pessoa. Também tenho direitos. Foi-me violado o direito de casar. Em que isso também teve um embaçamento. A base, eu estava numa família em que envolvida com alguém que a família é muito preconceituosa? Sim, além disso, tem muitos conhecedores de lei, tá? Então, usaram este argumento para impedir com que eu casasse. E não me casei. E a vida continuou. A minha filha está aí. Hoje Ansha superou o problema e sabe que há várias pessoas na mesma situação. Diferentemente de outras pessoas com deficiência e deficiência visível. Certo. Vamos lá, alguém com uma deficiência na perna, na mão, na vista. O que é que faz de ti? Fico com a sensação de que tu sofres mais no silêncio. Certo. Tu precisas mais de alertar pela tua deficiência do que alguém que já tem uma deficiência aparente ou visível. Certo, certo. Isto faz de ti alguém que precise mais de atenção da sociedade ou nem por isso? Se tu estás a caminhar, ninguém se apercebe, ninguém sabe de que tu estás ou de que tu tens uma deficiência. É diferente de alguém com uma deficiência visível. Que desafios ou que esforços é que tu tens que fazer para alertar que tu precisas de alguma atenção redobrada? Este é um desafio. Por acaso, essa é uma questão em que, de alguma forma, isso acaba sendo muito... Porque para poder
fazer com que a pessoa perceba é difícil. É difícil porque não é notória. Sim. A pessoa só percebe quando a pessoa está em crise. Sim. Enquanto essa pessoa não estiver em crise, não tem como. Eu, esta semana toda, estive a conversar contigo, a planificar e tudo mais. Vim me encontrar contigo. Não sabia, sinceramente, até fiz-te uma pergunta. Ok, tens alguma deficiência? Foi quando me explicaste. Isso faz-te sofrer no silêncio? Sim, faz. Até que ponto? Posso entrar em depressão. Ah, é? Sim. Por quê? Por não ser compreendida? Sim, de alguma maneira sim, por não ser compreendida. Como Ancha, há milhões no mundo. Imagina um mundo perfeito. A perfeição do mundo ela é feita com a aceitação da diferença. Até porque o mundo é um leito de diferenças. Pense nisso. Moçambique ratificou o Tratado de Marrakech, um dispositivo que visa facilitar o acesso a obras publicadas por parte das pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades de leitura de material impresso, como forma de incentivar os princípios da não discriminação, da igualdade de oportunidades, da acessibilidade e da plena e efetiva participação e inclusão na sociedade, proclamados pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e pela Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. No terreno, verificamos pouca literatura transcrita em braille. Recentemente, o governo moçambicano aprovou a Resolução número 40/2020 de 10 de julho como forma de assegurar a coordenação da intervenção intersetorial para o desenvolvimento integral da criança e jovens com necessidades educativas especiais, em geral, e com deficiência em especial, com vista à promoção do desenvolvimento humano inclusivo, preconizado nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em conformidade com a Lei número 18/2018, de 28 de dezembro, Lei do Sistema Nacional de Educação, ao abrigo do disposto na linha F do número 1 do artigo 203 da Constituição da República. É assim que foi aprovada a Estratégia da Educação Inclusiva e Desenvolvimento da Criança com Deficiência 2020-2029. Pela frente, pelo menos mais 7 anos para que se renovem estratégias, mas na realidade o cenário é este. Ainda nesta edição conversamos com um dos responsáveis do FAMODE, uma espécie de fórum de organizações e associações que trabalham em prol de igualdade de direitos para pessoas com deficiência. Acompanhe a entrevista. Segundo sobre os desafios que vocês enfrentam no vosso dia a dia. Obrigado. Nós estamos muito felizes por estarem a investir o vosso tempo neste trabalho. Então, o FAMODE é o Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência. Então, o principal mandato do FAMODE é unificar as vozes dos diferentes grupos de pessoas com deficiência e representá-los diante dos tomadores de decisão e outros atores relevantes. Então, isso é o que nós temos feito através dos nossos programas, dos nossos projetos. Tentamos, na medida do possível, garantir que as grandes proporções das pessoas com deficiência são ouvidas nos lugares onde devem ser ouvidas. Falar dos desafios das pessoas com deficiência é falar de desafios para a pessoa realizar-se como pessoa. Esse é o principal problema na nossa sociedade, é que nas várias áreas da sociedade a pessoa com deficiência tem tido dificuldades, né? Tem, como mencionei, tipo de barreiras para realizar-se como pessoa. Para nós, para mim, para o Gercil, para pessoas que aparentemente não têm nenhum tipo de deficiência, o processo de, vamos lá, a forma de construir a vida, o processo de realizar-se, de alcançar objetivos na vida, trabalho, educação, tem barreiras, não é? Como o país todo tem dificuldades, mas quando chegamos às pessoas com deficiência, o número de barreiras, o número de dificuldades praticamente
triplica. Então, se para nós a dificuldade é, por exemplo, quando éramos estudantes, a dificuldade era apanhar um chapa e chegar à faculdade. Para as pessoas com deficiência, a dificuldade é apanhar um chapa, por exemplo, que aceite levar a si e o seu auxiliar de mobilidade. Não é só apanhar um chapa, né? É apanhar um chapa que aceite levar a si e o seu auxiliar de mobilidade e, eventualmente, que não cobre também pelo auxiliar de mobilidade, né? Ou até um chapa adaptado para... Exatamente. O que todos nós sabemos que não existe. No nosso país não existe. Não temos nenhum chapa, não temos nenhum autocarro, nem os mais recentes, que estão adaptados para pessoas com deficiência. Então, quais são as chances dessa pessoa poder, vamos lá, fazer a faculdade como nós fizemos, poder até concluir o processo de educação? Então, ainda estamos num contexto onde as chances de uma pessoa com deficiência, de uma família normal, por exemplo, uma família mediana, socialmente mediana, as chances dessa pessoa com deficiência poder alcançar alguma coisa na vida são muito reduzidas. Então, isto era um exemplo para mostrar como a sociedade ainda está organizada de uma forma tal que não permite que as pessoas com deficiência normalmente se realizem como as outras, né? Que não permite que pessoas, por exemplo, que tenham o mesmo potencial que eu tenho, que o Gersil tenham as mesmas oportunidades de alcançar aquilo que nós alcançamos, né? Então, em termos, vamos lá, em termos mais práticos, em termos mais concretos, nós vemos que ainda há uma percepção social muito estigmatizada sobre a deficiência, né? E não é só nas zonas rurais. Muitas vezes a gente diz, olha, nas zonas rurais há mais prática, e é verdade. Nas zonas rurais nós vimos há pouco tempo uma pessoa com albinismo que foi decepada por causa dos ritos ou das crenças. De fato, as expressões sociais nas zonas rurais têm algumas nuances muito nocivas, né? Isso é verdade. Mas mesmo aqui a nível urbano, a sociedade ainda tem uma ideia muito caritativa das pessoas com deficiência, muito paternalista das pessoas com deficiência, né? Que também acaba se refletindo até, eu acho que queria dizer, na abordagem de governação para a área da deficiência, né? Que é uma das coisas que nós monitoramos e analisamos, é como é que é a governação na área da deficiência. Nós vamos ver, por exemplo, as políticas que existem à volta da deficiência no nosso país. Estão todas elas viradas para o assistencialismo, né? Então, nenhuma política, por exemplo, cria condições, vamos lá, de participação das pessoas com deficiência em processos políticos. Pelo contrário, as leis eleitorais restringem a participação de pessoas com deficiência em processos políticos. Então, isso mostra como a visão de governação, né, obviamente influenciada pela própria percepção social, ainda está inclinada para uma direção. Então, isso ainda é desafio. Para terminar, eu ia mencionar um outro elemento muito característico da deficiência no nosso país, é que espantosamente há 8 anos que se prepara uma lei sobre pessoas com deficiência, né? E há avanços e há recuos nesse processo. E esses avanços e esses recuos estão à volta exatamente disso. Nós, como pessoas com deficiência, como as pessoas com deficiência, dissemos claramente, olha, nós queremos uma lei que garanta que as barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam no acesso à educação, no acesso ao trabalho, em todas as sociedades, sejam eliminadas, com medidas concretas, né? Nós queremos uma lei de igualdade e não uma lei de caridade, né? Então, isso tem sido um desafio. Isso tem sido um grande desafio. Então, nós esperamos que, eventualmente, o nosso governo aceite mudar um pouco a abordagem na área da deficiência, porque
a forma como nós estamos a tratar a deficiência, mesmo a nível da proteção social, nós não estamos a colocar as pessoas com deficiência como participantes iguais na sociedade, como pessoas que podem contribuir. Nós estamos a deixar um potencial de cidadãos adormecido. Nós estamos, no sistema de proteção social, estamos até a pagar pessoas com deficiência para não fazerem nada. Nós estamos a pagar pessoas com deficiência por não fazerem nada, em vez de criarmos condições para essas pessoas com deficiência poderem trabalhar, quer dizer, se uma pessoa com deficiência, por exemplo, tem um emprego, já não pode receber praticamente não recebe nenhum subsídio de proteção social. Mas aquela pessoa com deficiência enfrenta barreiras para aceder ao emprego e muitas vezes perde o emprego por causa daquelas barreiras. Então, por que não só uma alternativa? Usar aquela capacidade de proteção social para ajudar aquelas pessoas com deficiência a acederem àquele emprego, para ajudar, vamos lá, os empregadores, porque há vezes que os empregadores têm que fazer medidas de adaptação que não são capazes de fazer. Por exemplo, imagina que o FAMOD tivesse que partir o edifício para garantir que os seus trabalhadores que usam cadeiras de rodas pudessem entrar. Nós não temos capacidade de fazer isso. Mas se essa proteção social entrasse para ajudar-nos a criar essas condições para aquele cidadão com deficiência trabalhar, era menos uma pessoa com deficiência fora do emprego. Então, é essa visão que infelizmente ainda falta e continua a arrastar as pessoas com deficiência para aquele grupo de cidadãos mais vulneráveis. E isso não é nenhuma opinião. O próprio Censo Populacional de 2017 veio dizer claramente: as pessoas com deficiência estão sistematicamente entre os grupos mais vulneráveis. Então, mesmo para terminar, uma das coisas que nós notamos e é muito triste é que quase todas as pessoas, incluindo dirigentes, familiares, profissionais, todos têm um sentido de sensibilidade, passa a repetição em relação à pessoa com deficiência. Eles sentem alguma coisa, quando vem a pessoa com deficiência na estrada, então, sabe que aquela pessoa está mal. Mas todos temos muitas dificuldades em tomar decisões que possam definitivamente mudar essa situação. Todos temos dificuldades em fazer isso. Se eu perguntar a qualquer dirigente: olha, você não gostaria que uma pessoa com deficiência conseguisse estudar, conseguisse ir à escola? Ou que se eu perguntasse no Ministério de Transportes isso, acho que todos os dirigentes lá diriam: não, claro, as pessoas precisam disso. Mas no dia que você pedir para eles tomarem uma decisão que vai garantir isso, tem que pedir: olha, obriguem os transportadores progressivamente a adaptarem-se aos transportes, obriguem-os a reservar cadeiras para pessoas com deficiência, a serem sérios, rigorosos em relação a isso, obriguem-nos a não cobrar por meios assistivos. Ninguém vai fazer nada. Então, é uma sociedade de hipocrisia em relação aos mais vulneráveis, em que todos reconhecemos, todos sentimos por eles, mas ninguém faz nada concreto, Quando chega o fim do ano, todos como sociedade, quando chega o Natal, começamos a pensar em caridade, começamos a pensar em festas de beneficência, e os primeiros que vamos chamar são pessoas com deficiência. A primeira fila é sempre de pessoas com deficiência que vamos oferecer para mostrarmos quão generosos nós somos. Mas a nível de decisões sistêmicas, decisões que de fato podem mudar a mesa do jogo para pôr as pessoas com deficiência em uma situação melhor na sociedade, não se faz muita coisa. Então, para nós esse é mais ou menos o contexto. Vivemos num sistema no nosso país em que tanto a sociedade como as próprias decisões de governação muitas vezes refletem
esta hipocrisia, né? Falta de coragem para mudar a situação das pessoas com deficiência. Ok. O FAMOD tem trabalhado tem colhido experiências com outras organizações congêneres internacionais. Que comparação é que faz entre pessoas com deficiência, esta linha de oportunidades de pessoas com deficiência em Moçambique e de outros países com quem vocês trocam estas parcerias? Exato. Uma coisa é verdade, Gercílio, temos que ser honestos. A situação das pessoas com deficiência em nenhuma parte do mundo é a melhor. Não vamos dizer que o nosso país é o único onde há problemas, não é verdade. Não é verdade. Mesmo nos países mais desenvolvidos, ainda há muito o que se fazer para garantir que as pessoas com deficiência alcançam as mesmas oportunidades que outras pessoas, né? Mas se formos a comparar o nível de abertura para mudança, para apoio, para mudança de abordagem, né? Se formos a comparar, por exemplo, as Nações Unidas, por reconhecerem esta situação das pessoas com deficiência, aprovaram uma convenção sobre as pessoas com deficiência em 2006, que o nosso Estado ratificou em 2012. Né? É uma das convenções mais ratificadas no mundo, porque os países reconhecem que, olha, temos que mudar a situação das pessoas com deficiência, temos que fazer mais e melhor para as pessoas que tenham limitações. Né? É uma questão de justiça social que todo mundo aceita. Mas no nosso país, o nível de abertura para aceitar essas mudanças, por exemplo, que a própria Convenção traz, para sairmos daquele paternalismo, do assistencialismo, para tomarmos decisões até a nível de financiamento, orçamentação para essa área, eu acho que é atipicamente negativo. Né? O nível de abertura para esse tipo de é atipicamente negativo. Nós, como BNFRIU, colaboramos com várias organizações a nível regional, a nível internacional. Só para dar um exemplo, nesse processo da lei em que nós viemos trabalhando, em todos os países da região, ou em quase todos os países da região, as leis sobre deficiência foram revistas, obviamente para alinhar-se para esta convenção, e até a nível da África, o Parlamento Africano aprovou uma lei modelo para ajudar os países a desenvolverem leis sobre deficiência, porque não é fácil. A questão da deficiência não é fácil. Então, foi aprovada uma lei modelo para apoiar o desenvolvimento de leis. E todos esses países, essas referências, por exemplo, recomendam que haja uma instituição que vai coordenar a implementação dos direitos das pessoas com deficiência, apoiar todos os setores, né? Porque muitos querem fazer, mas não sabem como fazer, né? Então, uma instituição permanente, equipada, que vai apoiar uma espécie, eu iria comparar no nosso país ao Conselho Nacional de Combate ao SIDA, né? Que tem um mandato sobre essas questões do HIV e SIDA, gera os programas, apoia todos os setores, né? Para criar uma mudança mais rápida. Isso é uma coisa que grande parte dos países está a fazer, porque reconhece que é necessário, que dentro daquele esquema normal de governação as mudanças vão demorar muito. Exato. Mas o nosso país não aceita isso. Não aceita e não aceita mesmo. Então, e não é de espantar, nós temos muitas políticas, muitos programas sobre deficiência que acabam nas gavetas, porque não há uma estrutura que vai garantir que haja um segmento, que haja uma implementação concreta, que haja uma mudança visível em relação a isso. Então, isso é uma das coisas que para mim mostra de uma forma evidente como o nosso país atipicamente tem uma resistência tal em mudar de abordagem em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Então, é verdade, em todo o sítio, em todos os países, incluindo em África, a situação das pessoas com deficiência ainda é crítica. Mas, se compararmos o nível de esforços
que os países estão a fazer para dar a volta a essa situação. O nível de compromisso, não só político, mas na prática, eu acho que o nosso país está a perder um pouco, né? Nós vemos alguns dirigentes ao mais alto nível a darem a cara, a transmitirem mensagens muito fortes em termos de inclusão, mas lá na base não acontece muita coisa, infelizmente. Então acho que ainda é preciso esse alinhamento. Ok. Clodoaldo, grande parte dos, chamamos de mendigos, que nós encontramos nas principais ruas das grandes cidades, tem alguma deficiência. Exato. Haverá alguma ligação entre pessoa com deficiência e mendicidade? Natural, eu acho que não há. Eu acho que não há. Eu não acho que as pessoas com deficiência, que as deficiências criam um gene no corpo de pedir. Eu acho que não. Mas socialmente, a exposição das pessoas com deficiência a níveis extremos de pobreza e a sua falta de capacidade de aceder a mecanismos de obtenção de rendimento, isso tudo foi provado no censo, que em Moçambique as pessoas com deficiência têm mais dificuldade de aceder a formas de rendimento, né? Isso sim, eu acho que coloca as pessoas com deficiência numa situação de maior probabilidade de recorrerem à mendigagem. Não são só pessoas com deficiência que fazem, há outras pessoas que também fazem, mas todas essas condições, né? E obviamente a percepção das próprias pessoas com deficiência, né? Que é criada pelo contexto social onde nós estamos, de que eles são, vamos lá, estão condenados para pedir, porque em termos de não têm condições para participar de forma igual na sociedade, então eles são um setor da sociedade que legitimamente, se podemos assim dizer, pode estender a mão, que as pessoas vão compreender e vamos lá, emocionalmente estarão mais inclinadas a dar por causa disso, por entenderem que para estas pessoas não, vamos lá, não servem. Se é assim. Daí eu acho que a construção social, aliada a todos esses fatores de desigualdade econômica estrutural, a dificuldade de acesso à educação, dificuldade de acesso a oportunidades de emprego, tudo isso contribui, né, para que as pessoas com deficiência estejam mais inclinadas para recorrerem à mendigagem. Mas não é uma ligação linear e não é necessária, não é algo, vamos lá, não é lei que as pessoas com deficiência tenham que fazer isso. É possível mudar isso. Se essas condições todas, se esses problemas forem resolvidos, eu acho que é possível mudar isso. Se as pessoas com deficiência tiverem mais oportunidades, se houver um maior trabalho de consciencialização da sociedade e das próprias pessoas com deficiência, obviamente não vamos consciencializar as pessoas com deficiência, olha, vocês são cidadãos iguais, deixem a mendigagem, sem criar oportunidades. Isso não faz sentido. Sairmos daqui, exercer, irmos registrar, dizer, não, olha, vocês não devem pedir, vocês são cidadãos iguais a outras pessoas, vocês não têm que estar aqui. Isso é palavra morta. Sem criarmos as condições, não estamos a fazer nada. Então, é verdade, muitas pessoas com deficiência estão na rua a pedir esmola, mas não deve e não devia ser dessa forma. Clodoaldo, muito obrigado. Okay. Esse espaço de entrevista. Obrigado. Aqui e agora, as notícias que marcaram a semana. Os Mambas venceram na noite desta quarta-feira o Benin por 1-0 em jogo da segunda jornada do Grupo L de qualificação para o CAN 2023. Tanto, o único golo da partida foi apontado por Jenny Katamo aos 38 minutos. Os comandados de Chiquinho Conde redimiram-se do empate com o Luanda e
1 a 1 na primeira jornada, tendo cumprido com o principal objetivo, que passava unicamente por somar os 3 pontos. Com este triunfo, os Mambas somam 4 pontos e ocupam a segunda posição do grupo, atrás do Senegal, que tem 6 pontos, o Ruanda da terceira posição com 1 ponto e o Benin está em último, sem nenhuma pontuação. A semana foi também marcada pela eleição de Moçambique ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. O presidente moçambicano Filipe Nyusi disse na quinta-feira que o país vai defender o diálogo e o multilateralismo para a paz no mundo durante os 2 anos de mandato de membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Numa comunicação à nação, após o anúncio dos resultados da votação, o chefe de Estado moçambicano assegurou que o país vai pautar a sua conduta naquele órgão pelo primado da política de paz e de solução pacífica e advocacia do multilateralismo. É desta forma que aceitamos esta eleição, que traduz a confiança que depositam em nós, com muita humildade, cientes de que teremos sobre os nossos ombros a pesada responsabilidade de não só representar o nosso país no Conselho de Segurança, como também a de defender a nossa região, o continente africano e a comunidade internacional no seu todo, num momento importante e cheio de desafios internacionais. Assumimos conscientes de que os assuntos africanos, no âmbito da missão que acabamos de aceitar, ocupam mais de 60% da agenda do Conselho de Segurança. Mas as questões de paz e segurança são, pela sua natureza, globais. O que nos encoraja é o facto de sabermos que a nossa organização, as Nações Unidas, é alicerçada da segurança coletiva de toda a humanidade. Os princípios da defesa do interesse nacional e respeito pela soberania e integridade territorial dos Estados também vão conduzir a ação de Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas, acrescentou Filipe Nyusi. E os ventos que vêm da África do Sul podem não ser bons para a Procuradoria-Geral da República, do lado moçambicano. É que o Tribunal Constitucional da África do Sul rejeitou tanto um pedido de recurso nesta instância apresentado pela PGR da decisão de extraditar o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, para o ZUA, que pretende julgar o governante no âmbito do caso das dívidas ocultas. Na sua decisão, o Tribunal Constitucional da África do Sul concluiu que o pedido deve ser julgado indeferido com custas por não ser do interesse da Justiça ouvi-lo nesta fase. A PGR de Moçambique apresentou no final do ano passado um pedido de acesso direto ao Tribunal Constitucional Sul-Africano, solicitando a reapreciação da decisão do Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo, de extraditar para o ZUA o ex-ministro moçambicano Manuel Chang, preso há 3 anos e meio sem julgamento na África do Sul. Em Moçambique, Manuel Chang é alvo de um processo autônomo relacionado com o caso das dívidas ocultas. No processo principal que decorre no país, 19 arguidos aguardam a leitura da sentença, marcada para agosto. Ainda na África do Sul, o ex-chefe da secreta acusa Cyril Ramaphosa de lavagem de dinheiro. É um escândalo que está a mexer com os corredores políticos do país vizinho, com o líder do EFF, neste caso o irreverente Julius Malema, a exigir que Cyril Ramaphosa demita-se com efeito imediato. Fellow South Africans, we gave Ramaphosa a chance to prove himself. He has dismally failed. We will treat him the same way we have treated Zuma. He must leave the office with immediate effect because he has not respected his oath of office. Everywhere and anywhere where we find Ramaphosa or we see Ramaphosa and we have an opportunity to stop him from speaking in the name of South Africa, we will do so. We call upon all the fighters and the ground forces to start treating Ramaphosa as such. We will start on Thursday and it will be wire until he let go of that office. That office must be occupied by a man of integrity, not a hypocrite, not a man with double personalities,
In front of cameras, he's something else. And behind cameras, he's buying silence of girls not to speak. We will not allow that. We will not allow the president who lives a double life. They're still to a point where their bank accounts become so full, they can no longer bank, and they start banking under the mattresses. So, and our people are forgotten. The Namibian president, the EFF in Namibia, has taken on the Namibian president. They're holding him accountable, and I'm told very soon they will be opening a criminal case against the president of Namibia for violating Namibian laws when it comes to foreign currency and issues of extradition. The money was taken from the matras. The video doesn't show that the money has been taken from, but when they pick up the matras, that's where the video cuts. The people who took the money have confessed that they took the money from the matras and from the couches. I've asked, I don't know if this communication did what I asked them to do. I asked them to give you the video. I asked them to give you the pictures. In the pictures, you are going to find pictures of the culprits and the domestic worker. It's a female who's sleeping on the couch after being tortured, being forced to confess that the money must be released. In the documents that you are going to be given, it's also the owner's papers of the cars that were bought using the proceeds of this crime, the passports and the fake IDs or real IDs of the suspects. It's for you to really investigate if these IDs are authentic or there was some concoction. One of the people who left South Africa, which the president of Namibia helped to capture, left South Africa illegally, helped by some police person in KZN who claimed that he was a bodyguard of a mayor. So the money was kept under mattress, the money was kept inside the sofas. Well, we will approach other political parties, not for a purpose of a motion of no confidence, but for a purpose of rallying our people behind the call for the president to step aside. Let the real thing happen. The president was elected on the ticket of transparency, and therefore the president was not transparent, and the president did not protect the constitution. E na imagem da semana hoje decidimos espreitar o perfil, a página do Facebook da Embaixada dos Estados Unidos da América em Moçambique. Ao longo da semana o post era este, do seu magnífico, seu majestoso edifício colorido, arco-íris, e o post era este. Esta semana iluminamos a nossa bela embaixada com as luzes das cores da bandeira arco-íris em celebração do mês do orgulho LGBT. Este post gerou algum desconforto em certos internautas que mostraram-se chocados com o suposto assumir da posição da Embaixada dos Estados Unidos da América numa sociedade que não está aparentemente preparada para assumir tanto um posicionamento, para respeitar no mínimo um posicionamento gay. São vários os comentários, tanto que gerou algum debate ao nível de Facebook, uns a defenderem tanto a comunidade LGBT e outros nem por isso, a lançarem pedras virtuais contra a Embaixada dos Estados Unidos da América por causa desta posição. É uma situação que
enfrentamos, falo da sociedade, enfrenta no seu dia a dia, e que ainda a sociedade não está preparada para estar confortável a certas orientações sexuais. E bem, no fecho desta edição trouxemos uma palavra confortável para si que sente que o rumo da sua vida está perdido. Não estamos a falar de tropeços, porque esses se acertam com o balanço e com o passo da vida. Falo de perder o rumo, falo de perder a rota da vida. A vida podia ter tomado um certo sentido, mas acabamos tomando um sentido errado. O conselho a esta altura é que retome o ponto de partida, repense e siga o rumo certo. O ponto final do Ponto de Impacto. Graças pela atenção dispensada, e não se esqueçam de subscrever as nossas páginas e partilhar com o maior número de pessoas possível, para que juntos sejamos uma grande família. Até ao próximo domingo.